E aí, pessoal, boa tarde a todos. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo programático de Direito Penal 3, tá certo? Na aula passada nós iniciamos, da periclitação da vida e da saúde. E falamos sobre o crime do artigo 130, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre os crimes do artigo 131 e 132, dando continuidade ao nosso programa, ao nosso conteúdo programático. Lembrar que hoje é feriado, eu estou enviando esse material para que vocês possam ter acesso, a esse conteúdo, e vai ser tido como matéria dada para a segunda avaliação parcial, não a primeira. A primeira foi até a aula passada, tá bom? Como nós podemos dizer, enfim, tá bom? Hoje à noite nós não teremos aquele momento de tempo real, vamos respeitar o feriado de todo mundo, tá bom? Tranquilo? Então vamos ver o artigo 131 e o artigo 132. Vai ver estudar aí naquelas principais, aqueles principais conceitos, aqueles principais institutos que os definem, tá certo? Então vamos ver o primeiro aqui no Código Penal, aqui, e vou ler o artigo 131, tá bom? Artigo 131, perigo de contágio de moléstia grave. Artigo 131, praticar com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio. Desse conceito a gente já pode tirar algumas coisas, tá certo? Quando ele diz assim, praticar ato capaz de produzir o contágio. Então, o crime é um crime comissível. Que é um crime comissível? Aquele crime que ele é praticado, tá certo? Através de um ato, e não de uma comissão, e não de uma omissão, tá bom? Outra coisa que a gente pode levar em consideração é o seguinte, praticar com o fim de transmitir a outra em moléstia grave de que está contaminado. Então, é um crime próprio. Por quê? Porque o sujeito ativo, ele tem que ser uma pessoa contaminada, tá bom? Se ele achar que está contaminado, tá bom? Imagine, Vasconcelos quer contaminar uma determinada pessoa, e o Vasconcelos tem certeza que está contaminado, mas o Vasconcelos não está contaminado, ele só acha que está, e ele pratica o ato com a intenção de transmitir. Crime impossível, tá bom? Crime impossível, tá certo? Por quê? Porque eu nunca poderia cometer esse crime, porque eu não estou contaminado. É a sua intenção, sim, a intenção, mas a intenção de fazer maldade, de praticar de contaminar alguém, mas eu não posso contaminar. Então, crime impossível, tá certo? Nós podemos tirar essa conclusão, tá certo? Tá bom? E é um crime, um crime de perigo, tá certo? Porque, se você for observar, o resultado de transmissão, não evita, quer dizer, o resultado, transmissão, não é exigido na conduta tipo. Não precisa. Basta eu praticar um ato na intenção, ligar aqui o ventilador, certo? Basta eu praticar um ato em que eu desejo, contaminar. Outra característica, crime doloso. Tem que ser doloso. Aqui, praticar com o fim de transmitir. Então, posso até dizer que é um dolo específico. Eu tenho o dolo de transmitir aquela doença que eu sou portador para terceiros. Tá vendo? Só na leitura. E por ser outra leitura, quando eu digo assim, a pena de reclusão de 1 a 4 anos, eu já posso dizer que pela pena base mínima, a mínima combinada, eu já posso dizer sim
que vai ter retratações na Lei de Juizados Especiais Criminais, a Lei 9.099. Então, só em leitura simples, é para tirar algumas conclusões. Mas vamos agora àqueles itens, né, que nós sempre observamos para entender este crime, tá bom? E o primeiro dele é o que nós chamamos de objeto jurídico. O que é que o legislador quis proteger juridicamente, tá bom? Com a tipificação deste comportamento como crime. E aí seria a vida e a saúde do ser humano, tá certo? Já o objeto material, aquele mais específico, a quem quer proteger especificamente, aí seria aquela pessoa submetida, né? Submetida ao perigo de contágio, ou ao contágio, tá certo? A possibilidade de contágio. Seria, em tese, a propensa vítima. Próximo item é o que nós denominamos de núcleo do tipo, tá bom? É aquele verbo que configura a conduta típica, tá bom? No nosso caso especificamente, nós estamos com o verbo praticar, tá bom? Esse verbo praticar é praticar um ato capaz de produzir o contágio, conforme a lei. Diante dessa perspectiva, nós podemos dizer que é um crime de forma livre. Qualquer ato que eu escolhi, tá bom? Para executar o que eu pretendo e que seria transmitir a doença de que eu sou portador, tá certo? Sim, tá bom? Um meio de execução. Então, um crime de forma livre. Eu posso escolher qualquer meio de execução para transmitir. Inclusive, esse meio pode ser direto, através do contato físico, tá bom? Ou do meio indireto, através de um objeto, enfim, tá certo? Isso aí poderia configurar-se, tá bom? Outra coisa que a gente pode dizer sobre esse núcleo tipo, tá certo? É que a moléstia tem que ser uma moléstia grave, de acordo com o texto, ó. Outro, produzir moléstia grave. Moléstia grave é toda aquela que venha a causar uma perturbação, né, de repercussões maiores à saúde de alguém. A gente pode perguntar se o Covid-19, por exemplo, poderia ser ou não considerado uma moléstia grave, tá bom? E aí a gente pode definir hoje, né, assim, a lei ela não define como moléstia grave, tá certo? Mas como é uma doença nova, nós não sabemos ainda se tem cura rápida, nós não sabemos ainda qual seria o grau de letalidade. Então, sim, podemos dizer que estaria dentro do enquadramento do que fosse considerado de moléstia grave. E aí uma pessoa sabendo que está com essa doença, tá bom? Sabendo que tem essa doença, ele sabe que tem, ele é portador desta Covid, e aí ele tosse, um simples tosse próximo às pessoas, poderia ser considerado? É uma boa indagação, uma boa pergunta, uma boa discussão, bem atual, tá certo? Tranquilo? Então, a moléstia grave é aquela que traz grandes perturbações, né, à saúde de alguém, tranquilo? Bom, outro que eu podia dizer sobre esse núcleo tipo, tá bom? Professor, e a doença, a moléstia venérea grave? No caso da moléstia venérea grave, nós já vimos que neste caso, especificamente, iria ser transmitido, ou iria ser regulado pelo artigo 130, tá bom? Só que lá, vocês observem, no artigo 130, a moléstia grave, a moléstia venérea grave, ela tem que ser transmitida por relações sexuais ou algum ato libidinoso, tá certo? Então, lendo aqui o artigo 130, ó, diz assim, ó, expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso
a contar de moléstia venérea. Aliás, não fala nem moléstia venérea grave não, tá bom? Fala só em moléstia venérea, tá bom? De quem sabe que está contaminado. Então não precisa nem ser grave. Então se nós estivermos diante, tá bom? Diante da transmissão de uma moléstia venérea, grave ou não, e que foi transmitida através das relações sexuais ou ato libidinoso, 130. Agora, se a moléstia venérea for grave e a transmissão for feita por qualquer ato, né, qualquer tipo de ato, desde que não seja relação sexual ou ato libidinoso, enquadraria no artigo 131, mas tem que ser grave, tá bom? Tem que ser grave, tá certo? Professor, e se porventura a moléstia é venérea, tá certo? Não é grave e foi transmitida não foi transmitida através de relações sexuais ou ato libidinoso. É um fato que fica atípico e a gente poderia aplicar o artigo 129, tá bom? Depende da situação, culposo ou doloso, tá certo? Mas ficaria numa região ali não prevista, uma região, como a gente chama no direito, uma região lacunosa, porque a lei fala em doença, em moléstia venérea, mas através de ato libidinoso ou relação sexual, artigo 130. E pode ser, sim, a possibilidade de uma moléstia venérea grave e que não foi transmitida por ato sexual ou libidinoso. Nesse caso, aí se enquadra no 132. Agora, diante de uma moléstia venérea que não é grave e que não foi transmitido por relação sexual ou ato libidinoso, esse caso aí, depende das situações, você poderia aplicar dentro de lesões corporais, tá bom? Mas é bem complicado, eu vejo mais como fato atípico. Mas aí são discussões doutrinárias e jurisprudenciais. Isso aqui é o bom do direito, tá bom? Outra coisa para tratar agora são dos sujeitos. Quem são os sujeitos ativos e o sujeito passivo dessa doença? E aí, logo no início, eu disse a você que no caso do artigo 131 é um crime próprio, tá bom? Crime próprio por quê? Porque nesse caso a pessoa tem que ser contagiada, tá? O sujeito ativo, o agente do crime, tá bom? Já o sujeito passivo é qualquer pessoa, tá bom? Inclusive a pessoa que esteja contagiada. Quer dizer, o agente está contagiado, tá bom? E ele quer transmitir a doença para para outra pessoa. E essa outra pessoa, ela também está contagiada. Se porventura essa conduta do agente vier a agravar a situação de quem já estava contaminado, configuraria o crime. Tá tranquilo? Então vimos aí os sujeitos. Para o próximo, elemento subjetivo. No caso do elemento subjetivo, tá bom? Especificamente, nesse caso, o dolo. Você pode observar que o legislador optou por deixar bem claro que há um objetivo, né, na conduta do agente. Então, o dolo é o dolo direto, tá bom? Direto e específico. É o dolo direto e específico. Tá certo? Não é questão de arriscar, não. Ele deseja mesmo, tá bom? Então, dolo direto e específico, que a gente pode dizer sobre o elemento subjetivo, tá certo? E falei também que, no caso, se o agente não estiver contaminado, o sujeito ativo, é caso de crime impossível, tá bom? Crime impossível. Após, já vimos objeto jurídico, objeto material, objeto jurídico, objeto material, nucleotipo e elemento subjetivo. Passando agora para a consumação. E a consumação bem simples, né? Vai acontecer, o crime vai ser considerado consumado no momento da prática do ato, tá bom? Desnecessário se faz a transmissão. Então, nesse caso especificamente, né, a transmissão em si ela não é necessária, basta apenas
a prática do ato com a intenção, né? Com a intenção de transmitir. Tranquilo? O que mais para dizer sobre a consumação é que, professor, o senhor disse que, no caso, não é necessária a transmissão. Tudo bem, não é necessária a transmissão, tá bom? Para que haja o ato. Mas se houver, tá bom? Se houver a transmissão, aí pode acontecer 4 situações, tá bom? Primeira, com transmissão, causa à vítima lesões corporais leves. Aí, nesse caso, aí nós estaríamos diante do artigo 129, CAPT, versus o artigo 131 do Código. E aí estamos diante de um crime de perigo, tá certo? Que ele se sobressai ao crime de dano, pela sua maior ofensividade, a sua maior pena. Então, prevalece, tá certo, o artigo 131. Então, o primeiro caso, se dessa transmissão acontecer o que nós chamamos de lesão corporal leve, prevalece o artigo 131. Se porventura, segundo caso, se porventura desse ato, né, dessa prática de tentar contagiar, acontecer a transmissão e causar lesão corporal grave ou gravíssima. Neste caso, aí o sujeito não vai responder pelo artigo 131, ele vai responder ou pelo artigo 129, parágrafo 1º, ou artigo 129, parágrafo 2º, respectivamente, lesão corporal grave ou lesão corporal gravíssima, tá bom? Quer dizer que esses crimes de lesão vai absolver, né? O crime mais grave absolve o crime mais leve. Se porventura, professor, dessa contaminação, né? Quer dizer, o sujeito consegue contaminar e transmite a doença, e dessa contaminação a pessoa vem a falecer. Aí nós temos duas opções nesse caso, né? A pessoa desejava contaminar, transmitir a doença, mas não matar. Então, nesse caso aí, ele estaria diante de um crime pré-doloso. E aí ele responderia pelo artigo 129, parágrafo 3º, que seria lesão corporal seguida de morte. E o quarto caso seria no caso da morte dolosa. Então, eu queria transmitir, eu quero, através do meu ato, contagiar a pessoa, transmitir a doença que eu tenho e queria que ela morresse. Então, eu desejo que ela morra. Nesse caso aí, eu vou me enquadrar dentro do homicídio doloso. Tranquilo? Homicídio doloso. E nesse caso especificamente, você pode haver até a possibilidade de haver o crime tentado. Nesse último caso aí, pode até haver. Tranquilo? Então, entenderam aí, parte da consumação. Da parte da consumação tem que ter cuidado, porque nós temos essas 4 possibilidades em caso de transmissão, né, com a conduta tipo. Mas fique sabendo que a conduta tipo, ela prescinde a transmissão. Ela não precisa da transmissão para que você cometa o crime. Agora pode acontecer. E se acontecer, tá aí as 4 situações que eu já falei para vocês, tá bom? No que seja a tentativa, professor, é possível a tentativa neste crime do artigo 71? A resposta é bem simples. Existe o que nós denominamos de crimes plurissubsistentes e crimes unissubsistentes. O que é isso, professor? O crime unissubsistente é aquele crime que é praticado com apenas um ato. Tá bom? Em apenas um ato você pratica o crime. Então, em apenas um ato, no caso especificamente do artigo 71, o agente, através de apenas um ato, ele consegue levar o perigo de contágio a uma contágio, né, o perigo de contágio de uma determinada doença, uma moléstia grave a uma pessoa. Mas às vezes o que acontece é que você precisa de mais de um ato, tá certo? Eu vou fazer mais de um ato, praticar mais de um ato para que eu consiga
transmitir essa doença para alguém. Então, quando nós estamos diante de um crime unissubsistente, quer dizer, só através de um ato, não vai caber a tentativa. Agora, se eu tiver que preparar, né, um conjunto de atos para praticar este crime, quer dizer, 1, 2, 3 ou 4 atos, para chegar ao que eu desejo, que seria levar a perigo, né, a vida e a saúde de outro através de um contágio, de uma moléstia grave. Neste caso, pode haver tentativa, porque pode ocorrer algum fato imprevisto, um fato que eu não desejo, quer dizer, um fato que vai de encontro à minha vontade e que impede que eu continue. Eu pratiquei o primeiro ato, o segundo ato, o terceiro ato, faltava só um ato, e aconteceu algo que impediu que eu praticasse o quarto ato, que seria realmente, onde iria realmente se consumar o perigo à vida e à saúde daquela pessoa. Tranquilo? Então, professor, captativa, a resposta é bem simples. Se para que o agente venha a configurar-se na conduta típica, ele precisar só praticar apenas um ato, não é preciso tentativa. No entanto, se para que ele configure a conduta típica, ele precisasse praticar vários atos, nesse caso aí, é possível sim a tentativa. Tranquilo? Concurso de crimes, tá certo? Isso pode acontecer sim. Quer dizer, pode acontecer de que uma pessoa querer contaminar uma outra com uma moléstia grave, tá certo? E quando ele vai contaminar, ele não apenas contamina a pessoa, ou ele leva a perigo a vida e a saúde da pessoa, como também de várias outras, causando, por exemplo, uma epidemia. Nesse caso aí, ele responderia por 2 crimes, em apenas um ato. Em apenas um ato, ele praticaria 2 crimes. E aí ele responderia em concurso formal. O artigo 131 e o artigo... Deixa eu ver aqui. O artigo... deixa eu ver aqui. Pronto. É 268. Pronto. 267. Epidemia. Causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. Então ele poderia sim, nesse caso, responder por esses crimes. Tá bom? Em concurso formal. Deixa eu ver outros. Tem aqui, acabei de algum outro aqui. Dependendo da situação, poderia até conseguir também se enquadrar no artigo 268, que é infração de medida sanitária preventiva, que seria infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doenças contagiosas. Nesse caso aí, ele deveria saber que, além dele estar contagiado, ele estaria também infringindo uma norma atual, né, de combate a essa mesma doença que eu estou tendo, que eu estou contagiado. Tá bom? Então, dependendo da situação, simples. Cabe concurso de crimes? Cabe concurso formal de crimes, tá bom? No caso de, além dele levar a perigo a vida e a saúde de outra, né, através da possibilidade de transmitir uma moléstia grave, se ele também comprometer a vida de um grupo bem maior, que no caso de uma epidemia, tá bom? Ou infringir uma norma de combate. Então cabe sim, tá bom? A ação penal pública incondicionada. Isso quer dizer o quê? Que o dono da ação penal, o representante do Ministério Público, não precisa de nenhuma representação para que ele venha a denunciar, tá certo? E a última observação no que tange a leis de juizados especiais criminais, a lei 9.099, e nesse caso, se você observar aqui
a pena imposta aos praticantes do artigo 131, você vai ver que a pena é de 1 a 4 anos de reclusão, se eu não me engano. Vou repetir aqui, pronto. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multas. Então diante dessa pena mínima, que é 1 ano, nós podemos dizer sim que poderá ter reflexo da Lei 9.099, neste caso, se porventura o sujeito, o agente, preencher todos os requisitos do artigo 89, é possível a transação penal. Ok? Não, a suspensão condicional da pena. Não a transação penal, a suspensão condicional da pena. A transação penal tem que ser a pena máxima como parâmetro. E aqui eu estou com a pena mínima como parâmetro. Então no caso, a suspensão condicional do processo. Tranquilo? Então, em termos de artigo 131, é isso, tá bom? 131. Vamos agora para o artigo 132, tá bom? Então, deixa eu ler aqui o artigo 132. Artigo 132. A denominação ou nomen crimes, tá certo? É perigo para a vida ou saúde de outrem. Artigo 132. Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Certo? Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Se o fato não constitui crime mais grave. Isso é uma observação importantíssima, tá certo? É o que a gente chama de hipótese de subsidiariedade expressa. O que é uma coisa subsidiária? Que ela só vai ser aplicada quando não houver algo mais importante. E aqui nesse caso a lei já fala bem claro, ele só vai sofrer os percalços, né? Os efeitos do comportamento ilícito, se porventura não houver crime mais grave. Se houver, ele já responde logo pelo outro crime. Tranquilo? E tem um parágrafo único aqui. Ele diz assim, ó, a pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se a exposição da vida ou da saúde de outrem a perigo decorre de transporte de pessoas. Interessante aqui. Transporte de pessoas para a prestação de serviço em estabelecimento de qualquer natureza, em desacordo com as normas legais. Tá certo? Eu lembro na época que isso aconteceu, na década de 90, foi para proteger os denominados boias frias. Eles eram transportados de forma muito maldosa, sem condição nenhuma, tá certo? Em veículos muito parecidos, não muito parecidos, né? Mas pareciam aqueles nossos paus de arara, mas nosso pau de arara ainda tem aqueles banquinhos de madeira e tal, né? E eles não, eles eram transportados em pé, só segurando em cordas e tal. Então, em cima disso foi que o legislador penal da época, né, resolve por tipificar a situação de transporte de pessoas, tá certo? Mas bem interessante, ó. Transporte de pessoas para prestação de serviço, tá bom? Então, eles estão sendo transportados para prestar serviço. No caso do nosso pau de arara, as pessoas não estão sendo transportadas necessariamente para prestar serviço, tá bom? Para evitar logo algum tipo de analogia, tá certo? Tranquilo? Então, bom, em cima desse crime agora, a gente passa da mesma forma desse aqui, nós vamos passar a tratar dos mesmos institutos, tá bom? Como eles são crimes que fazem parte de uma mesma classe, que é da periclitação da vida à saúde, então o objeto jurídico e o objeto material são os mesmos, tá certo?
O objeto jurídico é a vida e a saúde do ser humano. E o objeto material vai ser daquela pessoa submetida ao perigo. Ao perigo iminente. Tranquilo? O nucleotipo, enquanto no outro era praticar, esse aqui é expor, tá bom? E expor é você submeter uma pessoa a uma provável ocorrência, tá bom? De dano à sua saúde ou à sua vida, tá certo? Aqui ele fala ali saúde e vida, né? 932, ó. Expor a vida e a saúde de outra, hein? Tá bom? Então, expor é você colocar a pessoa em uma situação pode submeter ela a uma provável ocorrência de perigo, tá certo? Tranquilo? É um crime de perigo concreto, no sentido de que basta a prática do ato, necessariamente não precisa haver nenhum tipo de consequência, tá bom? Basta a exposição ao perigo, nesse caso, já aconteceu. É um crime também de forma livre, isso quer dizer o que vai acontecer por meio de qualquer execução, qualquer meio de execução poderá ser praticado por qualquer meio de execução poderá ser praticado esse crime, tá bom? Necessariamente requer-se a prova, tem que haver a prova de que a conduta do agente necessariamente expôs em perigo iminente a vida ou a saúde deste outrem. Lembrar também a vocês que quando a gente fala de perigo direto, o que é perigo direto? É porque tem a ver com os sujeitos. Ele sabe a quem ele está expondo a vida e a saúde a perigo. Então tem que ser uma pessoa ou pessoas determinadas, tá bom? Isso quer dizer perigo direto. Então, o agente sabe, né? Ele consegue identificar a pessoa ou as pessoas a quem ele está expondo a vida e a saúde a perigo. E lembrar também quando a gente fala de perigo iminente, né? Perigo iminente é porque essa exposição ela é capaz de causar dano imediatamente à saúde ou à vida da pessoa ou das pessoas, mas tem que ser identificadas, tá certo? Nesse caso, observe que a lei ela é clara. Eu vou botar a lei para você aqui, ó. A lei ela é clara, ela diz assim, ó, expor a vida à saúde de outrem. Então, esse outrem aí, essa ou é uma pessoa determinada ou é um grupo de pessoas determinadas, tá certo? O caso dos sujeitos, né, do sujeito ativo, diferentemente do crime anterior, ele não é um crime próprio, então é qualquer pessoa pode praticar esse crime. E o sujeito passivo, tá certo? É qualquer pessoa também, desde que ela possa ser determinada, tá certo? Certa e determinada essa pessoa. Ou grupo de pessoas, como eu falei para vocês, tá bom? Então, vou repetindo. Professor, no que tange ao sujeito ativo e passivo. No que tange ao sujeito ativo, qualquer pessoa. Ele já é diferente do crime passado. No artigo 131, tem que ser uma pessoa contaminada, por isso é crime próprio. Tá certo? Nesse caso especificamente, o crime é um crime comum. Então, qualquer pessoa ela pode praticar. Já o sujeito passivo, também qualquer pessoa, desde que ela possa ser certa e determinada. Tranquilo? Próximo, para no que tange a consumação. A consumação é bem simples, né? No momento em que ocorrer a exposição, a produção do perigo concreto, que chama, na hora em que você expôs, na hora em que o perigo concreto, né, existe, a partir desse momento considera-se o crime
do artigo 132 consumado, tá bom? Tentativa, professor, tentativa é possível? No crime passado, tá certo? Vocês observaram que ele é um crime comissivo, já que a pessoa precisa praticar um ato, necessariamente. Então, praticar, então, através da comissão. Agora, nesse aqui é expor, e você pode expor, sim, a perigo, a vida e a saúde de outrem, através da omissão. Então, esse crime, ele pode ser comissivo, ou pode ser omissivo. Será comissivo quando essa exposição foi através da prática de um ato. E será omissivo quando a exposição ocorrer por uma falta de ação, né, do agente. Então, no que tem a tentativa, tá certo? Só vai caber tentativa se o crime for comissivo. Se for um crime omissivo, tá certo? Não haveria tentativa. Tranquilo? Professor, o elemento subjetivo. O elemento subjetivo, nesse caso, também é o dolo, tá certo? É o dolo chamado dolo de perigo. Agora, esse que pode ser direto ou eventual, tá bom? Quer dizer, a pessoa pode arriscar. Ele pode querer o resultado, exposição, ou ele pode arriscar no resultado, exposição. Então, é dolo. E, da mesma forma do crime anterior, não é admissível a modalidade culposa no artigo 71 e nem no artigo 72, tá bom? Agora, no artigo 71, o dolo é direto, tá bom? O dolo é direto. Aqui não, o dolo aqui ele pode ser direto ou eventual, chamado dolo de perigo, tá certo? Tentativa eu já falei, então eu já falei, sabe, sobre objeto jurídico, objeto material, falei sobre nucleotipo, falei sobre os sujeitos ativo e passivo, falei sobre a consumação, falei sobre a tentativa, falei sobre o elemento subjetivo, tá bom? E agora vamos encerrar falando sobre aquela observação que eu fiz para vocês, né, que está na pena, só repetindo, ó, artigo 132, ó, pena, detenção de 3 meses a 1 ano, quer dizer, é um crime de menor poder ofensivo. Se o fato não constituir crime mais grave. A gente chama isso de subsidiariedade expressa. Expressa porque está na lei. Isso quer dizer o quê? O sujeito, o agente, né, o sujeito passivo, o agente do crime, ele só vai responder nos termos deste crime se não houver um outro mais grave. É isso que a gente quer dizer, tá bom? Mas não só isso, né? Como consequência dessa observação do legislador, você pode afirmar que não haveria o concurso formal com outros crimes, não é isso? Não haveria. Já que todas as vezes que houver um outro crime que for mais grave, ele vai responder. Ou se for menos grave, pode acontecer. Assim, se você observar dentro do Código Penal e das contravenções penais, fica difícil, tá certo? Tendo em vista que esse crime é de menor poder ofensivo. Você pode observar que ele é só de detenção de 3 meses a 1 ano, tá certo? Mas o interessante é o seguinte: se porventura eu com apenas um ato, eu vier a expor a vida de várias pessoas, tá certo? Como esse próprio crime ele exige que o sujeito passivo seja certo determinado de pessoa ou pessoas, eu não responderia por vários crimes. Ele é o que nós chamamos de nome de crime único, tá bom? É crime único. Então, quando eu, através de apenas um ato, tá bom, eu venha a expor a vida e a saúde de
de várias pessoas ao mesmo tempo, é um crime único. Então, eu respondi apenas por um crime e não apenas ou responder por um conjunto, né? Ou responder por vários crimes. Eu respondi só por um crime único, tá certo? É interessante também observar que o legislador optou por colocar aqui uma qualificadora. Não é uma qualificadora, não. É uma causa de aumento de pena. Quando ele diz assim, ó, a pena é aumentada, então é majorante. A gente denomina de majorante. O que é majorante? É uma causa de aumento de pena. Não qualifica, não. É apenas majora. Então, se porventura essa exposição à vida ou à saúde de outro ocorrer na prática de transporte de pessoas para a prestação de serviço, nesse caso aí se incluiria, tá certo? Essa qualificadora. Tranquilo? Então, imaginemos que eu seja um fazendeiro, né? Seja um fazendeiro e eu tenha, por exemplo, dezenas de empregados comigo. E aí eu resolvo colocar, sei lá, um caminhão, sem nenhuma condição, para que toda manhã, logo no início da manhã, eu venha a passar em localidades, pegar esses empregados e levar para o local de trabalho, sem condição nenhuma. É nesse caso aí que eu enquadraria nessa situação. Então, poderia aumentar no máximo de um terço, não é isso? De um terço. Então, 3 meses passaria para 4 e um ano passaria para 1 ano e 4 meses. Um terço, não é isso? Ainda continuaria ainda um crime de uma potencialidade muito, muito baixa, tá certo? A ação penal, ela é uma ação penal pública incondicionada, da mesma forma do crime passado. Isso quer dizer que o Ministério Público não necessita de autorização do ou dos ofendidos, tá bom? Não precisa para denunciar, tá certo? No que tange a lei de juizados especiais criminais, esse crime é considerado um crime de menor poder ofensivo, então ele vai estar assim enquadrado e atingido por todos os institutos da Lei 9.099, a Lei dos Juizados Especiais Criminais. Aí, no caso aí, o rito é sumaríssimo, né? Do artigo 77, caberia transação penal, tá bom? Então, todas aquelas características, né? Aquelas condições, aqueles efeitos de um crime de menor poder ofensivo. Tranquilo? E aqui nós encerraríamos. Sem falar do caso do idoso, né? Se porventura o sujeito passivo, a vítima, né? O ofendido, for uma pessoa idosa, tá certo? Aí pergunta-se, professor, eu vou aplicar qual, né? Queria aplicar pela própria subsidiariedade expressa, se a conduta do sujeito, né? Do agente, tá bom? Se tipificar no Estatuto do Idoso, que seria no caso ali o artigo 99, se eu não me engano, do Estatuto do Idoso. Se isso acontecer, aplicar-se-ia o Estatuto do Idoso, até mesmo pela própria subsidiariedade expressa, quando diz que o crime for mais grave, no caso, se o idoso, se a vítima for idosa, então, consequentemente, nós temos uma lei extraordinária, o Estatuto do Idoso, e ali tem, sim, tipificado algumas condutas, né, de licitude penal, e ali são, com certeza, mais graves do que esta. Tá bom? Tranquilo? Também estou mandando, essa aula está sendo acompanhada vai ser acompanhada por um roteiro. Eu vou mandar 2 roteiros, um para o crime e outro para o outro, para que vocês preenchem.
E vou também colocar também alguns questionamentos, são 3 questões que eu estou colocando para vocês. Lembrar vocês que na próxima aula, hoje são 21 mais 7, 28, no dia 28, junto com a nossa aula, vai estar postado a nossa avaliação parcial dentro daquelas regras, tá certo? Dentro daquelas regras. Tranquilo? Vai ter 8 questões. Algumas questões vão estar nesse questionário que eu estou enviando para vocês. Outras vão estar paramentadas nas aulas, tá bom? E outras vão requerer de vocês uma pesquisa à doutrina. Tá certo? Então, tchau, tchau. Bom feriado para vocês. Saudades. A gente se encontra por aí.